são muito poucos que acreditam nos dois pilares da civilização, que é o contrato e a propriedade. Então, os nossos juristas no Brasil, eles desprezam tanto o contrato quanto a propriedade, em nome de tantos e tantos princípios socialistas, como função social do contrato, economia social de mercado, função social da propriedade, todos esses S's, né, que eles colocam para fazer socialismo nos contratos. E o André Ramos, vou apresentá-lo para vocês, ele é bacharel, é especialista, mestre e doutor em Direito, professor de Direito Empresarial e Econômico do Centro Universitário IESB desde 2005, procurador federal da AGU desde 2004 e autor de diversos livros jurídicos, dentre os quais se destacam O Direito Empresarial, que está na 7ª edição pela editora Método, e Os Fundamentos contra o Antitrust, da editora Forense. André Ramos. Boa tarde a todos. Bem, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez esse honroso convite que o Instituto Mises me faz para estar aqui na Conferência de Escola Austríaca falando sobre temas jurídicos, sob um viés mais liberal. Eu lembro que a primeira conferência do Instituto Mises que eu tive o prazer de participar foi a segunda. Na primeira eu nem sabia da existência do Instituto Mises, essa é a verdade. Na segunda eu tinha acabado de ter contato com o Instituto Mises e fui ainda sem conhecer ninguém, apenas para assistir às palestras. Na terceira, fui novamente para assistir às palestras e já conhecendo muita gente do movimento liberal libertário brasileiro. E na quarta e agora na quinta, tenho a honra imensa de poder participar aqui falando sobre temas jurídicos relevantes sob uma ótica liberal. Quando me chamaram para fazer essa palestra, pediram para que eu falasse sobre um tema... Eu estou com o mesmo problema do Bruno. E eu fui zoar ele lá dentro. Eu acho que o Bruno combinou com o pessoal. Eu não passo o negócio do André, não. Ah, está aqui. Quando me chamaram para falar sobre... Nessa conferência, falaram, professor, nós queremos que você fale sobre um tema inédito. Né? E eu senti meio que uma estilingada assim, né? Porque um amigo meu recentemente falou assim, André, você tem que parar de falar sobre antitrust, você está parecendo o Suplicy com renda mínima. Só fala disso, muda o assunto. Né? Aí eu, então, tudo bem. Aí, ultimamente, eu comecei a falar nos eventos liberais sobre... Para quem não sabe, esse foi o tema da minha última palestra no Instituto Mises, na conferência. Quem quiser conhecer, o livro foi publicado depois da conferência e tem também a palestra, que é um resumo do que eu defendo no livro. Então, depois que começaram a falar isso, que eu só estava falando disso, aí eu comecei a falar de um outro tema que eu acho muito relevante, que é a propriedade intelectual. E é um tema que gera muitas discussões, a gente sabe, no meio liberal. E foi tema, inclusive, do meu último livro, Comentários à Lei de Propriedade Industrial Brasileira, em que eu e um grande amigo escrevemos sobre propriedade intelectual, numa visão crítica à luz dos fundamentos da escola austríaca. Mas não só da escola austríaca, porque hoje a crítica à propriedade intelectual não é uma exclusividade austríaca, essa é a verdade. Né? Mas eu não poderia falar sobre esse tema, porque teremos nessa conferência o Stefan Kinsella, que é a maior autoridade, né, no mundo liberal, libertário, sobre esse assunto. Não faria sentido. Então, eu escolhi falar sobre um tema que foi o tema do meu primeiro artigo no site do Instituto Mises, que foi sobre dirigismo contratual. Esse artigo aí foi publicado há alguns anos, né? Eu já soube que esse artigo quase não foi aprovado na época, porque ele estava muito juridiquês. Alguém me confidenciou isso, não vou dizer quem foi, né, Leandro? Mas ele acabou sendo publicado e quero voltar a esse tema, porque eu acho que é um tema
extremamente atual e relevante para aqueles que defendem a liberdade, né? O pensamento jurídico de uns tempos para cá está destruindo um dos institutos mais importantes para aqueles que defendem e apreciam a liberdade, que é o contrato, né? A teoria que fundamentou toda a doutrina contratual tem sido revista já há algumas décadas, e o contrato de instituto ligado à liberdade e à autonomia privada ao indivíduo foi completamente socializado e submetido hoje a toda sorte de intervenção estatal. E isso é muito preocupante para aqueles que defendem a liberdade. Antes de começar a falar propriamente disso, é preciso fazer uma pequena observação. A gente, nesses eventos, principalmente do Instituto Mises, a gente sempre foca muito em temas econômicos e sempre se fala muito como existe uma doutrinação marxista ou keynesiana nos cursos de economia do país. Vocês não sabem como nas faculdades de direito, no ensino jurídico, a coisa é muito pior, né? Eu não sei se há estudantes de direito aqui, mas se existirem, vocês podem, creio, confirmar o que eu estou a dizer, né? A doutrinação estatista nos cursos de direito é algo muito superior, posso afirmar com certeza, do que nos cursos de economia, né? Isso principalmente por conta da nossa Constituição. Hoje fala-se no neoconstitucionalismo e na ideia de que todos os ramos do direito estão, de certa forma, constitucionalizados. O tudo hoje é constitucional. Daqui a pouco você vai num restaurante e vai poder pedir um bife constitucional ou não constitucional. Não sei. Vai chegar um dia que você vai comprar um remédio, você quer qual? Constitucional ou não constitucional? Não sei. Porque tudo hoje é constitucional. A nossa Constituição ela é de tal sorte abrangente e interventora que ela conseguiu fazer isso no direito. Então, não há hoje como você pensar, nem o direito privado, o pobre do direito privado, o direito civil e o direito empresarial, que é a área que eu leciono há mais de 10 anos em faculdades de direito no país, conseguiu fugir desse movimento do constitucionalismo que absorve tudo e submete tudo àquela sua principiologia socializante e aquela ideia de que tudo é relativo, e de princípio da proporcionalidade, e dignidade da pessoa humana, e função social, etc. Então, o estudante de direito, desde o início da faculdade, ele é confrontado com a ideia de que o Estado é simplesmente o suprassumo da bondade e das coisas boas que podem acontecer nas nossas vidas. A gente aprende no direito constitucional, por exemplo, que os direitos fundamentais que todos nós liberais acreditamos serem os verdadeiros direitos, vida, liberdade e propriedade, hoje estão absolutamente relativizados e há hoje segunda, terceira, quarta, quinta, e já nem sei em que dimensão dos direitos fundamentais estamos. E todas essas dimensões posteriores à primeira são dimensões de direitos que vêm para negar os direitos fundamentais de primeira geração. Essa é que é a verdade. Aprende-se no direito administrativo, vê-se o Estado como aquele criador, fomentador, instituidor, executor das políticas públicas, essa palavra que hoje também está na moda, né? Aprende-se os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Ou das prerrogativas que o Estado tem para fazer valer o seu papel e chegar ao bem comum. Aprende-se no direito tributário, acredite, não se aprende que imposto é roubo, né? Infelizmente. Uma vez numa palestra na UNB, em Brasília, estava um outro... Na verdade, não era nem um debate, porque o outro presente era também alguém que ia falar sobre ideias liberais, e ele falou assim: eu não concordo com a posição dos austríacos, que entendem que imposto é roubo. Quando eu fui falar, eu falei, olha, não são os austríacos que dizem que imposto é roubo, é o próprio Código Penal, porque se você for lá na definição de roubo, está lá, subtrair mediante força,
né, de outrem, a propriedade. O conceito está no Código Penal, não foi austríaco nenhum que deu. No direito tributário, além de você não aprender isso, você aprende hoje, o moderno direito tributário, que o tributo ele serve também a outras funções, as funções extrafiscais e parafiscais. Tributo serve como forma de intervir na economia e, às vezes, até como fomentar a economia. Não me pergunte como, mas isso é ensinado, né? Direito do trabalho. O direito do trabalho hoje, se vocês pegarem qualquer manual dos manuais famosos de direito do trabalho, que são lidos pelos estudantes, direito do trabalho é um direito todo fundamentado ainda na teoria marxista da exploração do trabalhador pelo empregador. Isso é verdade, né? Até a linguagem parece uma linguagem do século XIX. O direito ambiental é um direito que vê a propriedade privada e a livre iniciativa como inimigas do meio ambiente, ignorando o fato de que nos países de economia planificada foram onde aconteceram os maiores desastres ecológicos da história, né, justamente pela ausência de propriedade privada. O direito do consumidor, que toca muito com o tema da palestra de hoje, que foi basicamente o direito que conseguiu destruir a ideia de autonomia privada dos contratos, de liberdade contratual e de contratar, né? E que criou uma espécie de luta de classes entre consumidor e fornecedor, como se o comércio não fosse um ambiente de trocas voluntárias, mas sim de brigas e de guerras e de simulações e enganações. E até o meu querido direito empresarial, acreditem, não foge disso. É no direito empresarial onde se aprende, por exemplo, a importância da legislação antitruste e da regulação de mercados para a correção de falhas de mercado e tantas outras coisas que qualquer pessoa familiarizada com a escola austríaca já consegue refutar. É nesse ambiente, portanto, que um estudante ele começa a estudar um dos temas mais caros à ciência jurídica, que é o direito dos contratos, né? O contrato, pessoal, a história do contrato não é uma história, eu passei 2 vezes aqui, não é uma história tão antiga, pelo menos do contrato tal como a gente conhece hoje, porque em Roma nem tudo que era pactuado, acordado, tinha força de contrato e era considerado contrato. No direito romano havia um apego muito grande a formalismos, né? E você só tinha uma pequena quantidade de acordos, de convenções, que tinham a força da axio, né? A possibilidade de, em caso de descumprimento, você exigir o seu cumprimento judicial. Só aqueles contratos, portanto, que seguiam um formalismo muito rígido, eram celebrados por certas pessoas, davam o direito da axio. A maior parte dos contratos, portanto, que não seguiam esse formalismo, não tinham a força da axio e, portanto, não poderiam ser considerados como contrato na acepção atual. Eram os chamados pacta, né, ou nuda pacta, contratos que, em caso de descumprimento, não davam ao credor o direito da axio, da ação para executar, né? Isso, de certa forma, continua na Idade Média. A Idade Média acaba herdando um pouco do formalismo do direito romano, né, e mantém, de certa forma, o contrato... Bruno, vem aqui me ajudar. Estou brincando. Tá bom, Bruno, você já conseguiu provar seu ponto. Deixa eu passar o slide agora. Na Idade Média, o contrato, de certa forma, se mantém preso a esse formalismo, né? E isso servia muito à manutenção de uma sociedade que era extremamente estática em termos de mobilidade econômica e social, né? Até que algo vai mudar esse estado de coisas. E esse algo é justamente o pré-capitalismo medieval, né? O capitalismo malvadão começa a fazer aí uma transformação revolucionária na teoria contratual. Por quê? Porque nós estamos falando de um período ali da Baixa Idade Média, já chegando lá no fim da Idade Média, com a crise do feudalismo, do surgimento do direito empresarial, né? Do renascimento do comércio,
do renascimento do comércio, que se deu principalmente por conta da decadência do regime feudal e do ressurgimento das cidades, dos burgos que se formavam na periferia dos feudos, onde renasceu de forma muito intensa o comércio. E é óbvio que aquela sociedade presa a formalismos e aquela ideia de contrato que servia basicamente tão somente para transferência de propriedade e submetida a um rigor formal muito grande, não se coadunava com a ideia da dinâmica das relações mercantis, né? E a descentralização política que havia na época favoreceu, portanto, o surgimento de direitos locais, de direitos estatutários por parte das corporações de ofício. E esse período causou uma profunda transformação na teoria contratual. Por quê? Porque essa concepção estática de contrato, como eu disse, não se coadunava com esses ideais do período pré-capitalista, né? Havia uma necessidade maior de rapidez, de dinâmica das relações, algo que afastava o contrato daquele excessivo rigor formal de outrora, né? Isso é demonstrado, por exemplo, por vários juristas. Aqui tem uma passagem do Galgano, do Francesco Galgano, num dos bons livros sobre a história do direito comercial, que ele diz: a preferência do direito romano pela estabilidade das relações jurídicas substitui o ius mercatorum, como era conhecido o direito empresarial na sua fase inicial, pela preferência oposta pela mudança, pela instabilidade, né? Pois bem, o desenvolvimento mercantil reforja os esquemas tradicionais, solenes e ricos de elementos, por assim dizer, lúdicos, que encontramos numa agricultura tradicional e patriarcal. Exige não só liberdade de escolha entre contratar e não contratar, vai surgir aqui um dos pilares da teoria contratual, a liberdade de contratar. Ninguém pode ser obrigado senão por sua vontade, né? E a liberdade de concluir um ou outro contrato, né? A liberdade de decidir a forma de contratar. Os tipos contratuais passam a ser livres, a liberdade de preencher o conteúdo do contrato também surge, e, finalmente, a liberdade de iniciativa para modelar o contrato. Surge, assim, o desenvolvimento da doutrina dos contratos. Ou seja, a doutrina dos contratos, tal como a gente conhece hoje, é fruto do desenvolvimento do capitalismo, das sociedades liberais. Quem percebeu isso muito bem foi um jurista historiador inglês chamado Henry James Sumner Mayne, que desenvolveu em uma obra dele sobre o Antigo Regime uma frase que hoje é considerada como a lei de Mayne, né? E ele dizia que o movimento das sociedades progressistas tem sido até então um movimento do status ao contrato, né? As sociedades evoluíram do status ao contrato. Por quê? Porque Mayne percebeu que a liberdade contratual e a liberdade de contratar foi fundamental para esfacelar aquela sociedade estamental do Antigo Regime, né? Que era marcada pelo corporativismo e por uma quase total imobilidade econômica e social. Foi justamente... Pode passar, por favor, se conseguir. Deixa eu tentar. Tá. Mas eu acho que aí, passou. Mayne percebeu que foi a liberdade contratual que permitiu o florescimento das sociedades liberais modernas, né? Por quê? Porque, a partir de agora, o sucesso e a respeitabilidade de alguém não era algo mais determinado pelo seu status, né? Pelo fato de ele pertencer a uma família, a uma classe, a um grupo, mas sim era resultado de suas escolhas individuais livremente manifestadas. Foi o contrato que libertou as sociedades feudais e imóveis do ponto de vista econômico e social para as sociedades liberais, em que as pessoas poderiam ascender social e economicamente em virtude de suas escolhas, em virtude de seu mérito, em virtude de suas capacidades, né? Daí se formula a lei de Mayne, que é essa lei, que as sociedades evoluíram do status ao contrato. E assim se formularam os princípios fundamentais da teoria dos contratos, a ideia de autonomia privada, né? A ideia de liberdade de contratar, ou seja, ninguém pode ser obrigado senão pela sua vontade. Eu não posso ser obrigado contra a minha vontade, nem posso ser impedido de me obrigar, né?
a liberdade contratual, que é a liberdade das partes de preencher o conteúdo dos contratos, e, finalmente, o mais importante, uma decorrência dessa autonomia privada, a força obrigatória dos contratos, cristalizada no Código de Napoleão, no artigo 1134, que trazia a frase famosíssima que todos vocês devem conhecer: o contrato faz lei entre as partes. E daí o famoso brocardo pacta sunt servanda, os pactos têm que ser cumpridos, ou seja, não havia mais aquela distinção entre o contractus romano, que era formal, rígido, cumpria as formalidades e tinha o direito a axio, do pacta, que era aquele informal, que, portanto, não dava direito a axio. Agora, todos os contratos, desde que decorrentes de uma livre manifestação de vontade, deveriam ser cumpridos pelas partes. Tudo começa a mudar, porém, né? E aí é uma frase que resume muito bem aquilo, a época, né? Quem diz contratual, diz justo. A justiça estava nos contratos dependente apenas do exercício livre e desimpedido da vontade autônoma das pessoas. Tudo começa a mudar, porém, pessoal, após a Revolução Industrial, né? Porque nós temos o surgimento da ideologia socialista, né, com força. Nós temos as primeiras experiências, um pouco depois, dos estados de bem-estar social. E é óbvio que, nesse processo de desconstrução ideológica de todos os valores liberais, o contrato ia ocupar um espaço muito especial para essas pessoas, para os detratores da liberdade, do liberalismo. E o contrato passou, então, a sofrer uma profunda transformação na sua doutrina, na sua teoria, né? A ideia que passou a ser foi o quê? Em sintonia com o intervencionismo estatal na economia, e aqui a gente tem que lembrar a lei antitrust, final do século XIX nos Estados Unidos, e todas as agências reguladoras que passaram a surgir, o direito regulatório, né, a ideia de uma intervenção mais forte na economia por meio de bancos centrais, ou seja, dentro de todo aquele espírito de intervenção estatal na economia, surge também a ideia de intervenção no contrato. O Paulo Luiz Neto Lobo, que é um civilista conhecido brasileiro e que defende fortemente o dirigismo contratual, diz: o dirigismo contratual parte da realidade de uma economia dirigida, sendo o contrato instrumento jurídico de circulação econômica de bens e serviços. Se a economia é dirigida, o contrato tem que ser dirigido. Eu trouxe uma passagem de um texto do professor Arnoldo Valdo, também um jurista conhecido no Brasil, que ele diz: posteriormente, com o advento do comunismo na Rússia e da Constituição de Weimar na Alemanha, o sopro do socialismo, sobre as suas diversas correntes e com densidades distintas, abalou, em parte, a mística contratual sedimentada pelo Código de Napoleão, daquele artigo que diz que o contrato faz lei entre as partes, sem que o contrato perdesse a sua função e utilidade. Em virtude da posição filosófica de Émile Durkheim e das lições constitucionalistas de Leon Duguay, a onipotência da autonomia da vontade foi, aos poucos, sendo substituída pelas concepções socialistas e solidaristas que faziam tanto da propriedade como do contrato verdadeiras funções sociais. Ou seja, o dirigismo contratual é fruto da ideologia socialista e, óbvio, que o contrato, como eu disse, fruto típico de conquistas do liberalismo, seria atacado. Pode passar, por favor. Daí a gente tira duas espécies de dirigismo contratual que começaram a ser exercidas de forma muito forte pelo Estado. Uma que a gente chama de dirigismo prévio, que pode ser legislativo ou administrativo, que é quando o Estado rejeita a ideia de autonomia privada, diz: não, você não pode considerar esse homem médio que sabe o que está fazendo e que sabe o que está contratando. Existe uma gama infindável de pessoas vulneráveis, hipossuficientes, que precisam de proteção estatal. Então, eu não vou dar a elas a liberdade plena de contratar. Eu vou criar uma moldura, vou criar limites e restringir a liberdade das pessoas de contratar em defesa delas mesmas. É a ideia do dirigismo contratual prévio. O Estado rejeita a autonomia privada das pessoas e restringe tanto a liberdade de contratar,
né, quanto à liberdade contratual, proibindo certas contratações e impondo outras. Eu listei aqui alguns exemplos. Você tem os exemplos dos monopólios estatais. Você, por exemplo, você vai contratar serviço de energia, Hélio, você não pode escolher entre várias empresas que vão fornecer energia para a sua casa. A mesma coisa acontece com uma série de outras public utilities, né, saneamento básico e tal. Vários monopólios estatais, você realmente, o Estado diz que você tem que contratar com esse mesmo e acabou. Você tem a situação do protecionismo, que muitas vezes impede as pessoas de contratar, por exemplo, com produtores estrangeiros em defesa da economia nacional. Você tem casos até em que contratações são compulsórias. Todo mundo que vai comprar um carro, por exemplo, é obrigado a fazer o seguro obrigatório, né? Você tem, inclusive, aí nas relações de trabalho, você pode até ampliar essa ideia de dirigir para situações como o FGTS e o INSS, né? E em outras situações, você é proibido de preencher o contrato como bem entende, né? A liberdade contratual, nesses casos, é que é atingida. Você tem, por exemplo, uma excessiva tipificação dos contratos, e, nesses casos, a lei diz que esse contrato tem que ser assim, você não pode pensar em cláusulas diferentes, não é? Porque essas cláusulas são vedadas, às vezes são consideradas abusivas, e elas são consideradas não escritas, mesmo que tenham sido pactuadas, né? E a segunda forma de dirigismo é o judicial, que é posterior, que é quando você tem contratos livremente firmados, mas depois a pessoa entra na justiça e o juiz diz, não, esse contrato aqui não vale, essa cláusula aqui não vale, eu não vou respeitar essa cláusula, porque ela é nula de pleno direito, ela é patológica, ela é abusiva, e os nomes que eles dão são os mais variados possíveis, dentro da ideia hoje de que o contrato foi socializado e que deve atender princípios como função social, boa-fé objetiva. São mantras, são palavras mágicas que o juiz joga simplesmente para dizer que certos contratos não valem. Pode passar, por favor. O que fundamenta essa ideia de dirigismo contratual? A ideia que eles trazem é a seguinte, vocês defendem contrato porque vocês ainda pensam no contrato de antigamente, em que as pessoas sentavam, discutiam, Hélio, vamos tentar aqui, eu quero essa cláusula. Não, André, essa cláusula não. Então, hoje, os contratos são massificados, os contratos são do tipo standard. Uma das partes impõe um contrato à outra e a outra só tem a faculdade de aderir ou não aderir. Por isso que se chama muito esses contratos também contratos de adesão ou por adesão. Nesses contratos não existe livre manifestação da vontade. Então é por isso que eu vou intervir mesmo e controlar e regular esses contratos com o objetivo de proteger aquelas partes mais fracas, as partes débeis, hipossuficientes, vulneráveis da relação contratual. Aí tem uma passagem que deixa isso muito claro. Pode passar, por favor, né? Então, o que houve? Houve uma socialização do contrato. E essa passagem de um texto conhecido de Santiago Dantas mostra isso. Olha aí, ó. E isso foi feito para destinado a corrigir as consequências desumanas do liberalismo jurídico, né? Desumanas. Aquelas consequências que nos tiraram de uma sociedade de status para uma sociedade de pessoas livres, são desumanas, né? E veio, portanto, atender a interesses sociais, de proteger o devedor em relação ao credor, o inquilino em relação ao senhorio, a vítima em relação ao autor do dano, e assim por diante. Pode passar, por favor. Né? Então, o que é que aconteceu? O contrato passou a ser visto, pessoal, como o oposto do que ele sempre foi, né? De instrumento representativo da mobilidade econômica e social, e, pois, da mudança do status quo, o contrato começa a ser descrito como um instrumento de poder das classes dominantes e de opressão das minorias, agrupadas genericamente nesses conceitos de contratantes débeis, vulneráveis. Aí o consumidor é a parte mais vulnerável da relação de consumo, é o que diz o nosso Código do Consumidor, que, aliás, é a lei que implantou de forma muito forte o dirigismo contratual no nosso ordenamento jurídico. A legislação trabalhista diz que o trabalhador é a parte hipossuficiente. Isso faz com que essas legislações assumam presumidamente, essas partes como mais fracas sempre e tragam uma relação extremamente protetiva. De que forma? Restringindo a liberdade, tirando a liberdade. Não existe mais liberdade contratual nessas áreas. Existe um contrato totalmente dirigido e controlado pelo Estado. Pode passar, por favor. Daquela frase, quem diz contratual, diz justo, a gente passa para uma frase que não foi de George Orwell, embora pareça, né?
Parece uma frase tirada de um livro de Orwell. A lei liberta e a liberdade escraviza. Essa é uma frase que vocês vão ler em muitos manuais de direito dos contratos. Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta e a liberdade que escraviza. Paradoxo maior não pode haver. Pois bem, essa é a situação hoje que existe nos contratos. Quais são os problemas disso? Vamos ver. Primeiro, o primeiro problema que esse dirigismo contratual traz, pode passar, por favor, é o risco moral. Vocês sabem, como defensores da liberdade, que liberdade implica responsabilidade. Quando você tem contratos dirigidos, como nós temos hoje, as pessoas simplesmente não mais se sentem obrigadas a assumir riscos de contratações mal feitas, né? As pessoas acham sempre que aquele contrato, eu vou assinar esse contrato, porque se der qualquer coisa errada, eu vou na justiça e ganho mesmo, né? Então, o risco moral trazido por conta desse dirigismo contratual excessivo é visto em diversas áreas. Isso é muito claro, por exemplo, no direito do consumidor e no direito do trabalho. A outra decorrência desse risco moral, você tem um paternalismo judicial. Já perceberam como nessas áreas, geralmente você diz assim, aquele juiz ele é pró-consumidor, aquele juiz é pró-empresário, aquele juiz é pró-trabalhador, aquele juiz é pró-empregador. Vejam, o paternalismo judicial excessivo acaba criando um outro problema, que é o antipaternalismo. Tem gente, às vezes, que, de tanta raiva, que vê, por exemplo, no direito do trabalho, de toda hora a justiça do trabalho se é a favor do trabalhador, o cara vira anti-trabalhador também, o que também não é certo, né? Você não tem que ser pró-trabalhador, pró-empregador, pró-consumidor, pró-fornecedor, você tem que ser pró-contrato, né? As partes assinaram um contrato e pode ser que uma esteja certa, a outra esteja errada, né? Mas você tem um paternalismo judicial excessivo nessas áreas, né? No direito do trabalho, no direito do consumidor, que são áreas onde o dirigismo é muito forte, isso é nítido. E você acaba criando, às vezes, um sentimento de antipaternalismo que, às vezes, é mais nefasto do que o paternalismo que lhe deu origem. Outro problema que você tem aí são os incentivos à litigiosidade. Eu acabei de participar de bancas de trabalho agora, de papers que foram apresentados aqui para o prêmio, e foi apresentado um trabalho muito interessante que analisou a questão do dirigismo contratual no mercado de saúde, e ele mostrou com dados como o dirigismo contratual nessa área fez com que houvesse um aumento considerável dos litígios, fez com que as partes passassem a não mais analisar os contratos e os riscos do que estavam contratando, porque eu entro na justiça e ganho mesmo, fez com que os preços encarecessem muito em virtude da insegurança jurídica que é gerada pelo excesso de litigiosidade. Mas o principal problema causado por esse excessivo dirigismo contratual é o ciclo vicioso intervencionista de que falava Ludwig von Mises. Por quê? Porque, se você parar para pensar, os fundamentos que justificam na cabeça dos intervencionistas do dirigismo contratual são quase sempre decorrentes de mercados que já sofrem os problemas de uma intervenção estatal. Então, o dirigismo vem como uma intervenção estatal para corrigir distorções causadas por uma intervenção estatal prévia. Para terminar, o último slide, por favor, eu vou dar 2 exemplos em que isso acontece. Primeiro, os contratos de adesão, né? Há uma birra hoje dos dirigistas contra os contratos de adesão. Primeiro que essa birra não se justifica. Contratos de adesão são um fenômeno da modernidade, pessoal, né? E são excelentes para o mercado, para ambas as partes. Primeiro, os contratos derivam dos costumes, né? E esses contratos de adesão, quando surge um contrato de adesão, não foi fruto da cabeça do advogado da empresa que fez o contrato cheio de malícia, não. Geralmente os contratos de adesão, os modelos contratuais, os estándares contratuais, surgem da experiência. E isso é assim desde sempre. Eu vou citar para vocês uma passagem de Galgano, naquele mesmo livro que eu mencionei, História do Direito Comercial, quando ele falava isso já na Idade Média, no início do direito empresarial, quando ele dizia: o costume nascia da constante prática contratual dos comerciantes. As modalidades consideradas vantajosas convertiam-se em direito. As cláusulas contratuais transformavam-se uma vez generalizadas no conteúdo legal. Isso é desde sempre, porque os contratos de adesão são fruto do costume, da experiência. Outra coisa, os contratos de adesão, às vezes, são inevitáveis. Você pega, por exemplo, uma relação locatícia.
Hoje você tem modelos de contrato de locação e você não consegue fugir deles. Mas faça o seguinte, pegue 2 pessoas, diga a elas que elas não podem usar o Google e recorrer a modelos, e manda elas escrever um contrato de locação. É muito provável que o contrato saia igual aos modelos, porque aquelas cláusulas são cláusulas históricas decorrentes da própria natureza do tipo contratual, né? Então, os contratos de adesão, ao criarem modelos fixos disso, eles diminuem custos de contratação e racionalizam a atividade dos contratantes. Outra coisa, eles criticam os contratos de adesão por dizerem que não há vontade aí, mas eles substituem isso por quê? Por imposições legais, o que, no final das contas, são espécies de cláusulas por adesão, porque você não pode mais, não tem liberdade. Portanto, o que os preocupa não é a ausência de liberdade, é o que o jurista francês, civilista, conservador, Georges Ripert já dizia: os mais fracos no jogo contratual são os mais fortes no jogo político. Então, eles não estão de olho, não estão com medo, né, da pouca liberdade. Eles querem ter o direito de definir as suas leis, as suas regras, porque eles sabem que no jogo político são mais fortes. A formação, o contrato de adesão reduz as incertezas e ajuda, portanto, na formação de jurisprudência. Porque se você tivesse toda hora, todo cheio de contrato, cláusulas diferentes, isso dificultaria a atividade dos juízes, né? Eu sei, meu tempo acabou, não foi? Mas estou terminando já. Ou seja, o que importa, pessoal, não é o contrato de adesão em si, e sim a concorrência. E por isso eu lhe dou o exemplo do ciclo intervencionista. Você tem uma série de contratos de adesão no meio empresarial, e isso não é problema. Isso não gera o problema que geram os contratos de adesão no direito do consumidor. Mas por que, Hélio Beltrão? Porque esses contratos de adesão, que sempre são usados como exemplo de picaretagem, de safadeza, né, são quais? São os contratos de adesão em que mercados? Telecomunicações, seguro, banco, plano de saúde, tudo mercado regulado pelo Estado. É a intervenção que gera o problema, e aí quer-se corrigir a intervenção com mais intervenção. Mas, por exemplo, franquia. Todo contrato, geralmente, franquias são contratos de adesão. O franqueador já tem um modelo lá pronto. Isso não é problema. O mercado funciona muito bem. Por quê? Porque você tem vários franqueadores e vários contratos de adesão para escolher. A liberdade está preservada, né? E, finalmente, o problema da teoria da imprevisão. Essa é uma teoria que os dirigistas usam muito também, porque dizem a teoria da imprevisão é uma forma de relativizar a força obrigatória dos contratos, porque, às vezes, fatos supervenientes e extraordinários acontecem alterando o equilíbrio contratual e, portanto, o juiz tem que revisar o contrato ou resolver o contrato mesmo. Mas quando é que quase sempre se aplica a teoria da imprevisão? Quando esses fatos supervenientes decorrem de desastres provocados pelo Estado, surtos de aumento de preço decorrente de um processo inflacionário, ou, por exemplo, desvalorizações cambiais, frutos também de políticas desastradas econômicas. Podem ver que quase todos os julgados paradigmas sobre teoria da imprevisão têm como o fato imprevisto é algum erro estatal em virtude de uma intervenção sempre mal feita. Portanto, pessoal, a realidade é essa. O contrato, instituto tipicamente liberal e que nos salvou de uma sociedade de status e nos trouxe uma sociedade livre, como Mayne percebeu há muito tempo, está sendo há décadas atacado e sem defesa. Espero que aqueles juristas que estejam aqui percebam isso e que amanhã voltem suas atividades a defender os contratos, a liberdade contratual e a importância desse instituto para o fortalecimento de sociedades verdadeiramente liberais. Muito obrigado. Oi. Obrigada pela excelente palestra. Obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. Nós temos pouco tempo e eu vou, na verdade, ler... Culpa minha. Eu vou ler, mas não tem problema. Eu vou ler apenas uma pergunta, então. Aí nós já nos encaminharemos para a próxima palestra, ok? André, para termos liberais no executivo e legislativo, precisamos de políticos liberais e eleitores liberais, e isso já começou a ocorrer. O que você acha que precisamos para termos liberais também no judiciário? Quais os obstáculos para termos um direito mais liberal e quais as suas recomendações para superá-los? Pergunta difícil, hein?
Para a gente ter mais juízes liberais, precisa ter mais gente liberal passando nos concursos de juízes, porque a atividade jurisdicional no Brasil ela é eminentemente estatal, né? Você tem a arbitragem tem crescido muito, principalmente no direito empresarial, é verdade, isso é bom, mas o grosso da atividade jurisdicional ainda é monopólio estatal e a entrada nessa carreira é mediante concurso público, né? Eu, por ser professor há muito tempo, também de cursinhos preparatórios, hoje não tanto, quase nada, mas já fui muito no início da minha carreira como professor, eu tenho hoje me impressionado com a quantidade de estudantes de concurso que me procuram e dizem que me admiram e que estudam pelo meu livro e leem também os meus livros, não para a área de concurso, e que gostam das minhas ideias, e que leem o Instituto Mises, e que querem entrar no serviço público para fazer diferente, querem ser juízes para defender a liberdade. Eu vejo muito isso, eu recebo, assim, semanalmente mensagens e sou procurado, e isso pode ser um indicativo de que no futuro nós tenhamos mais juízes liberais. Já temos alguns até, temos o Bruno Bodart, né, que participou do Summer School, é um excelente juiz e tem dado decisões aí que orgulharam o movimento liberal, como aquela acho que foi uma das primeiras decisões sobre o Uber, uma decisão muito boa dele liberando o Uber. É isso. Agora, é complicado falar sobre isso, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso também, porque eu sou um liberal que estou há muito tempo no serviço público, né? Isso não é algo que me agrade, não é algo que seja fácil de falar, eu confesso. Mas há uma infinidade de coisas por trás que não teremos tempo de discutir tudo isso aqui, mas eu sempre ouço calado, nunca retruco nenhuma crítica nesse sentido, porque elas são absolutamente corretas, eu calo minha boca, né? Mas, portanto, é meio difícil você assim incentivar liberais a entrarem no Estado. Ao mesmo tempo, é difícil eu estar falando isso e a pessoa vai olhar para mim e falar, mas você não entrou, né? Então, a questão é bem mais complexa, mas respondendo a pergunta, a única forma é tendo mais liberais no serviço público, né? Mas não sei se isso, no final das contas, é bom. Não sei. Eu acho que estratégias... E até o início da pergunta também, que fala de ter que ter mais política liberal, acho que as estratégias agoristas são mais eficientes e mais éticas, né? Mas, bem, é isso. Bom... É melhor usar Bitcoin. Eu também trabalho no serviço público, mas não tenho vergonha nenhuma, porque eu faço muita militância onde eu trabalho. E nós precisamos de liberais no serviço público. E eu faço uma militância tão grande, entrego textos do Leandro, do Mises, vamos acabar com essa Constituição. E eu acredito que enquanto nós não invadirmos o serviço público, como juristas, inclusive, a Constituição Federal, que é o maior empecilho ao direito no Brasil, ela não vai conseguir se desarticular. E sem essa desarticulação, não existe liberalismo no país. O Rothbard tem um texto que ele fala sobre isso. Ele diz assim, falar de liberais, a relação de liberais com o poder público, você tem que tomar cuidado para também não ser muito condescendente e também não ser muito radical, porque senão aquele liberal muito radical não vai nem poder sair na rua. Vai ter que dar um jeito de flutuar, porque as ruas são públicas e tal. E ele fala isso, então tem que tomar muito cuidado, né? Então, o que ele fala é o seguinte, e eu acho isso muito interessante nesse texto do Rothbard. Ele fala, se você está aqui às vezes também você é forçado aí ao Estado, né? Por exemplo, alguém que nasceu para ser juiz, tem vocação para ser juiz. Se o cara quiser realmente exercer a vocação dele, a paixão da vida dele, ele vai ter que ir para o Estado, porque é monopólio estatal. Se o cara quer ser policial, o cara acha que nasceu com aquela vocação de defender, então, o cara vai ter que ir para o Estado. Ah, não, mas ele pode ser segurança privada, tudo bem. Tá, mas é um nicho muito fechado. Até quem é advogado, né?
E isso explica um pouco também, porque há muito tempo, quando eu nem sabia o que era liberalismo, eu fui para o serviço público, né? A advocacia hoje é um mercado absolutamente reservado e corporativista, que é muito cruel com o jovem advogado iniciante. E, às vezes, ele é forçado a buscar outras alternativas. Então, o Rothbard fala, para terminar, ele diz, então, não vamos ter esse radicalismo, entrou no serviço público, tal, analise o contexto e, principalmente, veja a atitude daquela pessoa depois que ela entrou no serviço público. Se ela, uma vez dentro, trabalha para diminuir a interferência do Estado na vida das pessoas, ou se ela, uma vez lá dentro, passa a ser um representante do Estado e querer que ele cresça. Então, se temos pessoas como você, elas estão com o joinha de Rothbard. Se temos pessoas que Rothbard curtiria a sua foto, né, no serviço público, eventualmente lá numa manifestação. Agora, se temos pessoas que uma vez no serviço público fazem greve para aumentar salário, né, ou tal. E tem outra coisa que ele diz para terminar. Ele diz certas atividades aí você não pode aceitar. Por exemplo, agente de tributos, agente fiscal de tributo, que aí é o mesmo que o cara ser o mesmo que cara que você guarda de campo de concentração. Bom, vou finalizar então agradecendo a todos e principalmente ao André e dizendo que essa inquietação do André é porque ele é libertário, ele lê Rothbard, né? Como eu sou socialista, hayekiana, eu jamais teria uma inquietação como essa. Para mim a vida é muito mais simples, né? Muito mais fácil. Então nós ficamos assim. Muito obrigada a vocês e até logo, até a próxima palestra.